Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Salmo 147, versículos do 1 ao 11. Assim nos diz a palavra de Deus. Louvai o Senhor, pois é bom cantar ao nosso Deus. É suave dirigir-lhe o louvor. O Senhor reconstrói Jerusalém, reúne os exilados de Israel. Ele cura os corações atribulados e enfaixa suas feridas. Conta o número das estrelas e chama cada uma pelo nome. Nosso Senhor é grande, seu poder é imenso, sua sabedoria não tem limites. O Senhor ampara os humildes, mas rebaixa os ímpios até o chão. Entoai a ação de graças ao Senhor, cantai na cítara hinos a nosso Deus. Ele cobre o céu de nuvens, prepara chuva para a terra, faz brotar sobre os montes a erva e plantas úteis ao homem, fornece alimento para o gado e para os filhotes do corvo que grasnam. Não lhe apraz o vigor do cavalo, nem aprecia a rapidez do homem. Agradam ao Senhor os que o temem, os que esperam na sua bondade. Não lhe apraz o vigor do cavalo, nem aprecia a rapidez do homem. Agradam ao Senhor os que o temem, os que esperam na sua bondade. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Diga junto conosco, se você assim o quiser. E eu quero muito, e por isso eu digo e convido você a dizer também: eu espero na bondade de Deus. Eu espero na bondade. Espero na bondade do Senhor. Espero na bondade do Senhor. Amigo, espere na bondade de Deus. Deus é bom. Deus é bom demais. Olha o que diz a palavra. Louvai ao Senhor. Qual é o motivo para louvarmos a Deus? Louvai ao Senhor porque o Senhor é bom. E é bom cantar ao nosso Deus, faz bem para nós. Interessante o que essa palavra está nos ensinando nesta manhã. Reconhecer quem é Deus, cantar os louvores de Deus, glorificar o Senhor em tudo que nós passamos. Em vez de murmurar, louvar a Deus até pelas coisas que nós não entendemos e que num primeiro momento nos fazem sofrer. Substituir as nossas murmurações, as nossas lamúrias por cânticos de alegria. Louvai o Senhor, pois é bom cantar ao nosso Deus. É bom para nós. É bom para aqueles que estão conosco, que levantemos a Deus o nosso cântico, dirigindo ao Senhor o nosso louvor. É suave dirigir-lhe o louvor. Louvar a Deus suaviza a nossa vida. Louvar a Deus tira a rispidez das nossas lutas. Tem dias que a gente sente que aquele dia, sabe, ficou engasgado, né? Foi engastanhando pelo meio do caminho. A gente sente que aquele dia ralou a gente. São dias mais duros. Tem dia que é duro, meu povo. E olha o que a palavra de Deus nos ensina. Quem louva ao Senhor suaviza as durezas daquilo que enfrenta. Não é? O Senhor reconstrói Jerusalém. Reconstrói o que foi destruído. É destruído?
Deus reconstrói. Foi prejudicado, o Senhor compensa. Foi tirado de nós, o Senhor nos devolve. Márcio, como é que Deus vai devolver a mim o tempo perdido? Meu amigo, às vezes a gente gasta uma vida inteira para conquistar uma coisa. E quanto tempo despendido nisso? E a palavra de Deus nos diz que Deus dá aos seus amados até mesmo enquanto eles dormem. Deus compensa o tempo que você perdeu, te dando de graça, de mão beijada, aquilo que você ia despender tempo para conquistar. Deus tem os seus atalhos. Então, o Senhor reconstrói aquilo que foi destruído na nossa vida. Não podemos perder essa confiança. Porque perder a confiança é perder a graça que nos espera. Há uma graça de Deus espera de mim e de você, inclusive para reconstruir aquilo que em nossa vida foi prejudicado. Mas eu jogo fora isso quando eu não confio, quando eu não espero. Não é? Padre Pio diz isso para nós de uma maneira maravilhosa nesta manhã, quando ele nos afirma que sua luta silenciosa faz barulho nos céus. Que luta silenciosa é essa, gente? Confiar em Deus é uma luta. Confiar diante daquilo que manda a gente desconfiar. Não é? Descansa, confia em Deus e Ele virá em seu socorro. Bendito seja Deus pelo testemunho que nós acabamos de ver, pelas fotos que nós acabamos de olhar, porque a nossa luta silenciosa faz barulho diante dos céus. Não é? Eu olhando para esse testemunho que nós recebemos, esse tempo de espera, uma barra de metal atravessada na cabeça de uma criança, de uma filha, não é? Tudo manda a gente desacreditar. Os médicos dizendo, olha, não vai sobreviver, vai morrer. E depois dizendo, ter sobrevivido foi um milagre, mas vai vegetar, não vai ter vida, não vai ter uma vida normal. Continuar confiando diante de um parecer assim, um parecer de quem humanamente, sabe do que está falando. É porque quem é mais preparado para fazer uma avaliação sobre isso é um médico. Então, diante daquele que humanamente é o mais preparado, não se poderia esperar coisas boas. Mas a nossa fé nos faz esperar coisas boas, mesmo quando tudo indica o contrário. Confia em Deus e Ele virá em seu socorro. Ele vai reconstruir o que foi destruído. Não é o que está aqui nesta palavra? O Senhor reconstrói Jerusalém. Como pelas mãos de um médico, Ele reconstrói uma caixa craniana. Como pelo empenho dos esposos, Ele reconstrói um casamento. Como pelos joelhos dobrados e pela força da oração, Ele reconstrói a vida de um jovem que se perdeu pelos caminhos da droga, que se embrenhou pelas sendas do crime. Deus pode fazer voltar a pessoa pela força da oração de um pai e de uma mãe. Por isso, bendito seja Deus por essa campanha que nós estamos vivendo do projeto Dai-me Almas. Voltai para mim de todo o coração. Porque quando nós nos voltamos para Deus de todo o coração, Deus faz voltar os nossos. Até é bom que depois você pegue esta palavra que está em Joel, no capítulo 2, e você leia esse trechinho que eu li para você agora há pouco. O Senhor vai afastar a ameaça. E no lugar daquilo que vinha para nos destruir, o Senhor deixará uma bênção para nós. É a bênção que nos espera.
Então, você que confia em Deus sabe que é uma luta. Esperar com paciência é uma luta. Muito mais fácil é arregaçar as mangas e fazer alguma coisa do que ter que esperar. Quanto pai, quanta mãe, se pudesse, entrava ali numa sala de cirurgia para fazer alguma coisa. Mas naquela hora, o que lhe é dado fazer? Sentar e esperar. E eu lhe digo, sentar e esperar é um trabalho difícil, um trabalho penoso, principalmente quando o que está em questão é muito importante para nós. Mas a sua espera confiante, as suas lágrimas derramadas em silêncio, o seu louvor a Deus, a sua luta silenciosa faz barulho nos céus. Nós esperamos em Deus, Ele vai derrubar o opressor. Nós confiamos em Deus, que ampara os humildes, mas você ouviu a palavra? Mas rebaixa o que está numa ação maligna até o chão. Rebaixa aqueles que são inimigos do bem, inimigos da verdade, inimigos de Cristo. O Senhor mesmo os rebaixa. Tenha a paz no seu coração. Porque tem lutas que são nossas e tem lutas que são de Deus. Às vezes nós nos cansamos porque nós queremos travar as lutas de Deus. Nós queremos ser os salvadores das pessoas, que só Deus pode ser, enquanto nós queremos fazer o trabalho de Deus, que nós não vamos conseguir, o trabalho que Deus confiou a nós fica por fazer. E às vezes tudo que Deus pediu de nós é: confiai, voltai a mim de todo o coração. Sua luta silenciosa faz barulho nos céus. Ninguém está vendo o que eu estou vivendo. Sua luta silenciosa faz barulho nos céus. Ninguém vê as minhas lágrimas, Deus vê. Ninguém ouve a minha oração, Deus ouve você. E você verá a glória de Deus se manifestar na sua vida. Quando a gente usa essas palavras bíblicas, às vezes elas não traduzem para nós tudo que nós gostaríamos de entender. Você verá Deus se manifestar, transformando essa situação diante dos seus próprios olhos. Quando a gente diz você verá a glória de Deus se manifestar, é a vitória de Deus sobre isto que você está pedindo ao Senhor a intervenção. Você verá Deus vencer. E você vencerá com Deus. Mas tem uma parte para nós. Sua luta silenciosa é silenciosa, mas é luta. A nossa oração confiante, porque a oração de um homem de Deus, a oração de uma mulher de Deus não é barulhenta. Ela tem mais de confiança do que de palavras. Mesmo calado, eu estou orando. Mesmo que a minha boca não diga a palavra, se o meu coração está em comunhão com Deus e se eu espero em Deus, a minha oração não cessa. Quando a palavra de Deus nos diz orai sem cessar, gente, não quer dizer ficar emendando palavra atrás de palavra, palavra atrás de palavra, porque quem não acredita em Deus também muitas vezes reza aos seus ídolos, reza a seus deuses. A murmuração, me perdoe dizer assim, mas a murmuração é uma reza ao diabo. E não produz nada. Só produz coisas piores. Então não adianta emendar palavra com palavra se o nosso coração está longe de Deus, porque se o coração está longe, isso não é oração. A oração é justamente o canal que nos liga o nosso coração ao coração de Deus. E esse canal se chama fé, se chama confiança absoluta em Deus que agirá, porque o Senhor agirá e não falhará. Bendito o Padre Pio que diz para nós,
traduz em palavras aquilo que a gente confia. Descansa, homem. Descansa, mulher. Confia em Deus, confia no Senhor e Ele virá em seu socorro. Olha, tem muita gente que pensa que a nossa confiança em Deus, ela é carregada de comodismo. Não é, mas não é mesmo. Mais fácil é quando a gente pode fazer alguma coisa. Mais custoso é quando a gente tem que fazer nada e confiar que Deus o fará. A confiança em Deus, o Senhor a entende como obra. Abraão foi justificado porque Deus levou em consideração a sua confiança como obra realizada. Magnífico o nosso Deus. E a palavra segue nos dizendo como é que o Senhor reconstrói Jerusalém. Como é que o Senhor recolhe os seus filhos. Ele cura os corações atribulados. Eu tenho uma notícia maravilhosa para você que amanheceu esse dia perturbado, com a cabeça a mil, você que não descansou, você que tem a cabeça cheia e o coração tumultuado, você que está tão cansado que mal consegue rezar, você que parou diante aqui do Sorrindo para a Vida para ter um sosseguinho. Eu quero lhe dizer agora, com toda convicção, com toda certeza, Deus vai curar seu coração atribulado. Ele cura os corações atribulados. Não foi à toa que você veio parar nesse momento de oração. Deus te trouxe, Deus te conduziu a esse momento para curar seu coração atribulado e para enfaixar suas feridas. Você que nesse momento derrama suas lágrimas, o Senhor ouviu sua oração. E o Senhor vai enfaixar as suas feridas da alma, seu coração magoado, seu coração dolorido, seu coração que está se sentindo apunhalado, porque nosso Senhor é grande. Não é grande só na força, é grande no amor. Nosso Deus é misericordioso, é caridoso, e os olhos de Deus estão sobre você. O poder de Deus é imenso, a sabedoria de Deus não tem limites, a sua tem. A minha tem. Sabedoria é de saber. Tem horas que a gente não sabe o que fazer. Você pode não saber o que fazer. Você não sabe o que fazer. Deus sabe. Deus sabe. Então, por isso, confia nele. Descansa em Deus. Confia nele, que ele agirá em seu favor. Tem uma hora que não há o que fazer. Só nos resta confiar. E olha o que diz o Senhor para nós. O Senhor ampara os humildes. Quem se humilha encontra amparo. E humilhar-se aqui é voltar a Deus de todo o coração. Humilhar-se aqui é reconhecer o quanto se precisa de Deus. Humilhar aqui é voltar para Deus, o seu Senhor, porque a pessoa orgulhosa não volta. O orgulhoso não volta para casa, o orgulhoso não pede perdão, o orgulhoso não reata a amizade, o orgulhoso não volta para o casamento. Se o outro não fizer tudo o que ele pedir, o que ele quiser, e às vezes não dá certo, porque o seu orgulho machucado não permite o relacionamento se restaurar. Então, o orgulhoso não volta. Mas o humilde volta. O humilde bate no coração e diz: perdão, meu Deus. Que louco fui eu que me afastei de ti.
me aceita de volta em sua casa. Oh, meu Pai, como eu pude me permitir viver a minha vida sem Ti? Olha os meus cacos, olha os meus pedaços. Quanta coisa foi mal e não precisava ter sido assim. Mas tem compaixão de mim e reconstrói Jerusalém. Aí vem a palavra e diz: o Senhor ampara os que se humilham, mas Ele rebaixa os ímpios até o chão. Aquele que se porta como inimigo de Deus, aquele que perde o seu espírito de filho, porque o ímpio é aquele que se põe contra a filiação de Deus, é aquele que não aceita o que ele é, filho de Deus, é aquele que se comporta sem nenhum sentimento de amor e reverência a Deus que é seu Pai. Esse é o ímpio. Aí esse, a vida o arrasa até o chão. Então o Senhor nos diz: entoai ação de graças ao Senhor Deus. Cantai na cítara hinos a nosso Deus e relata os bens que o Senhor faz para nós todos os dias, sem os quais a gente não poderia sequer sobreviver. Mostra a força generosa de Deus em favor da vida. E depois a palavra do Senhor nos faz um esclarecimento. Não lhe apraz o vigor do cavalo, nem aprecia a rapidez do homem. O vigor do cavalo, a rapidez do homem. Por que essa comparação, Márcio? Porque são as estratégias de guerra. Vencia a guerra quem tinha os cavalos mais robustos. Vencia a guerra quem era mais ligeiro. Elemento surpresa, já ouviu falar? Quem construía a sua vitória por meio de artifícios humanos. E olha o que a palavra diz: isso não apraz a Deus. Ganhar as coisas pela força, na marra, nem passando a perna nos outros porque foi mais ligeiro. Agradam ao Senhor os que o temem. Agrada a Deus quem o ama, quem o respeita, quem espera na sua bondade. Agrada a Deus. Minha amiga querida, espere na bondade do Senhor. Seja agradável a Deus, porque isso vai trazer descanso para a sua vida e isso vai trazer a vitória de Deus sobre tudo aquilo que está afligindo você. E o que eu faço enquanto isso? Vamos obedecer a esta palavra: louvai o Senhor. Louvar a Deus. Louvar a Deus é a gente reconhecer com admiração e alegria. Quando a gente admira uma pessoa e a gente tem alegria em falar dela, isso é louvar. Nós louvamos não só a Deus, nós louvamos a vida, nós louvamos as pessoas, louvamos as situações, mas tem um louvor que só a Deus é dirigido. Não é? Mas louvar é você reconhecer com admiração e alegria. Ontem, uma coisa que eu fiz foi um louvor a uma pessoa, que eu falava aqui do Alex, da obra de Maria. Aquilo é um louvor. É você reconhecer com admiração uma coisa boa que a pessoa fez, mas mais do que uma coisa boa, a pessoa boa que ela é, e dizer com alegria: isso é louvar a Deus. Quando nós terminamos aqui cada testemunho dizendo: é por isso que eu ajudo a Canção Nova. Gente, nós não estamos louvando a Canção Nova, nós estamos louvando primeiramente a Deus, depois a Canção Nova. Mas nós estamos louvando a Deus. E olha, a gente diz essa frase com alegria e admiração, não é? Após um testemunho como os que a gente tem escutado, como não nos admirarmos? E diante da obra que é de Deus, nós dizemos: é por isso que eu ajudo a Canção. Por que eu ajudo a Canção Nova? Por isso o quê? Eu ajudo a Canção Nova porque a Canção Nova é de Deus. Eu ajudo a Canção Nova porque na Canção Nova se manifesta a força de Deus. Eu ajudo esta obra porque esta obra é cheia do Espírito do Senhor nosso Deus.
E digo isso com alegria. Isso é louvar. Quando eu olho para algo que aconteceu e digo, só podia ser o Senhor Jesus. Quando eu olho para essa menina, que a gente não vê sequela do que aconteceu com ela, a vontade que dá é de aplaudir e dizer assim, esse servicinho bem feito, esse que o senhor fez, hein? Está de parabéns. Está de parabéns. O senhor está de parabéns, não é? Que coisa maravilhosa. Isso é louvar. Se você não sabe louvar a Deus, dê os parabéns a Ele e você vai estar, eu quero te dar os parabéns, meu Senhor. Porque o que está acontecendo na minha vida tem sido tão bom. Gente, por que nós nos alegramos com o Senhor? Eu canso de dizer aqui. Aliás, eu não canso de dizer. A vida não é fácil, não. Mas o Senhor é maior do que todas as nossas dificuldades. Ele é bom. Por que nós nos alegramos com Deus? Porque o Senhor é bom. Porque Deus é bom. Espere na bondade de Deus. Como diz aí o Padre Pio para nós. Temos que aprender a esperar na bondade do Senhor. Porque Deus não faz o mal. Nada de mal que está acontecendo na sua vida veio de Deus. Nada, 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 nada. Márcio, onde está Deus nessa situação então? Porque a situação não é boa. Deus está ao seu lado e vai te levar a sair dessa situação. Deus não faz o mal e Deus não compactua com o mal. Por isso, nós que dizemos que somos filhos de Deus, gente, não é só nós não fazermos o mal, nós não podemos compactuar com o mal. Não podemos. Não podemos entregar as ferramentas nas mãos de quem vai fazer o mal, não podemos. Ser cristão não é fácil. Porque ser cristão implica da nossa parte uma decisão que muitas vezes não coincide com o nosso gosto, mas coincide com a nossa consciência, com a nossa coerência, com o nosso dever. Quem é cristão não só não faz o mal, mas também não compactua com o mal, não aceita que o outro faça em seu nome, porque nosso Deus é assim. Não faz, nem compactua. A palavra de Deus nos mostra que o Senhor é tolerante conosco. Deus é paciente com as nossas demoras, gente. Porque a gente demora. Às vezes eu fico olhando e pensando comigo mesmo, meu Deus, quando será que eu vou me converter de verdade? Porque esta palavra, voltai para mim de todo o coração, também é para mim, para minha pessoa. Eu, Márcio Mendes, preciso voltar para Deus de todo o meu coração. Mas você não se volta, Márcio? Ah, devagar demais. Tinha que ser mais, tinha que ser melhor. E você louva a Deus pelo quê? Pela paciência que Ele tem comigo. Deus é tolerante comigo. Deus é paciente com as minhas demoras. Deus é paciente com as minhas fraquezas. Deus é paciente com as minhas inconstâncias. E foi com Deus que eu aprendi a amar a mim mesmo, porque eu tinha uma ternura por mim, mas faltava amor por mim mesmo. Porque o amor é paciente, eu não tinha paciência comigo. O amor tudo desculpa, eu não sabia me desculpar. Às vezes nós somos os nossos piores carrascos. E eu fui aprendendo a me perdoar, eu fui aprendendo a ter paciência também com as minhas fraquezas. Porque não ter paciência com as minhas fraquezas, sabe o que me fazia? Desesperar, afundar o pé na lama, não. Eu entendo as minhas fraquezas, entendo as minhas inconstâncias e não paro nelas. Com quem que foi que eu aprendi isso? Com o meu Deus, que me amou, que tem paciência comigo, que tolera as minhas inconstâncias, mas não me deixa ficar nelas. Por que nós louvamos ao nosso Deus? Porque Ele é sempre pronto a perdoar.
O dia de hoje pode ser o começo de uma nova vida, você sabia? Você sabia que esse momento de agora pode zerar a nossa história? Pode lavar o nosso passado e pode descortinar para nós um futuro que a gente não imaginava. Como é que isso eu preciso, mas como é que eu tomo posse disso? Voltai a mim, diz o Senhor, de todo o coração. Então, o primeiro motivo para a gente louvar a Deus, Ele é bom demais. Todo tanto que nós falarmos que Deus é bom é pouco. As nossas palavras não fazem jus ao que Ele é. Segunda razão para nós louvarmos a Deus, Ele é amável. O Senhor não nos trata com rispidez, mas Ele está atento ao nosso caminho e conduz com ternura os que nele confiam. Onde é que está isso? O Senhor ampara os humildes. O Senhor dá amparo. O Senhor sustenta com ternura aqueles que nele confiam. É impossível atravessar este mundo que nós rezamos lá na Salve Rainha, Vale de Lágrimas. Gente, nós católicos não podemos dizer que estamos enganados, porque as orações que nós rezamos, elas dizem para nós da vida. Nós rezamos lá na Salve Rainha, falando do vale de lágrimas que nós enfrentamos e pedimos a intercessão de Nossa Senhora. A palavra de Deus, Salmo 23, Salmo 22, nos diz, quando a gente tiver que atravessar o vale da sombra da morte, Jesus fala para nós que nós vamos enfrentar tribulações nesta vida. A própria oração que Ele nos ensina, livrai-nos do mal, livrai-nos do maligno, não nos deixeis cair em tentação, porque é uma luta o que nós enfrentamos. É impossível nós atravessarmos este mundo, este vale de lágrimas, sem experimentar na própria carne e na própria alma a experiência das feridas. Não tem jeito. Quem vive é ferido. Gente, num combate, é difícil a pessoa não se ferir. Às vezes ela é ferida pelo inimigo, às vezes ela é ferida pela austeridade da situação na qual ela está sujeita. Tem gente que voltou para casa, perdeu um membro e não foi atingido por um inimigo. Não é? A dureza daquele tempo de espera, com uma bota que não podia ser tirada, e pisa na água, e pisa na terra, aquilo se transforma em feridas. Olha, nós estamos no meio de uma luta, mesmo quando o inimigo não está nos golpeando. Não dá para viver sem viver a experiência das feridas. Então você que está se sentindo ferido, a boa notícia é que você está vivo. Porque quem não sente mais as feridas é porque morreu. Diga ao Senhor, obrigado, meu Deus, porque mesmo ferido eu estou vivo. Ou como gosta de dizer o Padre Jonas, né? Mesmo enfermo, eu sou guerreiro, eu estou na luta, eu estou no combate. Então, por mais que as pessoas se esforcem para não ferir a gente, mais cedo ou mais tarde as pessoas acabam por nos decepcionar e nos ferir. Perdoe. Seu marido feriu você? Perdoe. Seu pai abusou de você? Perdoe. É duro. É tão difícil falar dessas coisas, sabe? Porque soa leviano a gente dizer algo quando a gente não está vivendo aquela situação. Mas às vezes quem não está na situação consegue enxergar melhor. Do alto de um monte, você tem uma visão que quem está lá embaixo não tem. Às vezes a gente precisa estar fora da situação para dar uma dica para quem está dentro da situação. Se liberte do que você enfrenta através do perdão, porque quem vive com pessoas vai se decepcionar e vai se ferir, e às vezes somos nós mesmos quem nos prejudicamos, com os nossos preconceitos, com as nossas precipitações, com a nossa falta de autoconfiança, com a nossa baixa autoestima, com os votos secretos que nós fazemos. Gente, como é que duas palavrinhas podem causar tanto mal na vida da gente e podem nos armadilhar tanto? Votos secretos.
Recebemos testemunhos inúmeros de pessoas que não conseguiam deslanchar com a própria vida, porque lá atrás, na sua história, fizeram um voto íntimo, um voto secreto. Se chama secreto porque depois elas esqueceram, porque a vida foi passando. Mas teve gente que fez o voto de nunca se casar. Agora quer e não consegue. Tem gente que fez o voto de nunca engravidar. Agora quer e não consegue. Tem gente que fez o voto de não querer trabalhar, porque achava que trabalho era exploração. E hoje tudo o que faz não vai para frente. Olha quantos votos. Teve gente que fez o voto de que nunca aceitaria de alguém certo comportamento em relação à sua pessoa. Então agora quando isso acontece, ela acaba os relacionamentos, não consegue se libertar disso. Muitas vezes nós nos sabotamos, mas independente da raiz das nossas mágoas, em Deus todas podem ser curadas. O Senhor cura os corações atribulados e enfaixa as suas feridas. Vamos colocar as mãos sobre o nosso coração. Porque se uma pessoa tem o coração ferido e procura a Deus, é certo que ela ficará curada. Coração ferido é aquilo que dói dentro de nós. Não é o coração de carne que nós estamos falando. É aquilo que dói lá na nossa intimidade, sem as pessoas verem até. Se uma pessoa tem o coração ferido e procura a Deus, certeza que ela ficará curada, porque Deus fecha a porta por onde entra a dor. Ele pode fazer isso porque Ele é o Senhor, como diz aqui a palavra, louvai o Senhor porque Ele é bom, imenso é o seu poder, grandioso é o nosso Deus. Assim que nós o procuramos, Ele nos faz experimentar sua grandeza e o poder de sua força. Ele nos mostra o que devemos fazer para que a cura se complete. Ele não se agrada pela eficiência, que é a rapidez e a força, mas Ele garante que a eficácia pertence aos que confiam no seu amor, aos que com amor confiam na sua misericórdia. Diga: Senhor, eu confio no teu amor, eu confio na tua misericórdia. A cura começa na oração, então vamos orar. Senhor, Deus escolheu levar essa cura a termo com alguma atitude nossa. Pode ser o perdão, pode ser uma reconciliação, pode ser a conversão, voltai a mim de todo o coração. Pode ser uma atitude generosa, uma caridade que você faz, uma esmola que você dá, mas não há limites para a felicidade que Deus dá a quem se une a Ele. Confiar é permitir que Deus seja o nosso guia em meio ao mundo hostil. Ser humilde é confiar. Deus vai fazer brotar o necessário no seu caminho. Confia. Oremos.